As tradições invalidam a palavra de quem? De Deus. Assuma a sua fé. Assuma a sua fé. Assuma a sua fé. O que faz com que a pessoa não assuma a fé? Sabe o que é? É falta do Espírito de Deus. Vamos ver o que aconteceu com Pedro antes de ter o Espírito de Deus. Mateus capítulo 26. Vamos começar do versículo 69. Mateus 26, 69. Quando você não tem o Espírito de Deus, você não consegue assumir a fé. Aleluia! Quando você não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, você não consegue assumir o quê? A fé. Estamos lá todos? Vamos ver o que diz a Bíblia. Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço este homem. Você está vendo o que é isso? Pedro era um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, mas ele não tinha o Espírito de Deus. Acorda, irmão. Aleluia. Aleluia. Ele não tinha o quê? O Espírito de Deus. Ele disse: eu juro que não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Veja só, o próprio Pedro pediu que Deus castigasse se ele estivesse a mentir, mas ele sabia que estava mentindo. E quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Pedro era discípulo de quem? De Jesus. E ele mentiu. Pedro mentiu. Negou Jesus. Ele negou porque não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Mas quando você é batizado pelo Espírito Santo, a sua vida muda. Você para de mentir automaticamente. O Espírito de Deus não vai te deixar mentir. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te convencer do pecado. Você para de mentir, você para de roubar, você para de prostituir, você para de fazer tudo que é errado. Porque o Espírito Santo é que te lidera.
Aleluia. Aleluia. Busca o batismo com o Espírito Santo. O Pedro negou Jesus. Eu juro, não conheço este homem. De quem que vocês estão a falar? Eu não conheço a ele. Pedro era igual assim. Quando você está em apuros, você nega a fé. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Eu costumo dar o exemplo, se vem alguém aqui com uma arma e pergunta, quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão para eu te adiantar, para você ir agora para o paraíso e ter com Jesus. Você é capaz de levantar a mão? Quem é capaz de levantar a mão? Eu, bispo. Eu creio em Jesus. Pode me adiantar. Estou pronto para ir ter com Jesus. Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de fazer isso? Não é capaz. São poucos. Muitos de vocês vão dizer, nós ainda estamos aqui a aprender. Quem crê é esse Senhor que está a pregar ali? O Senhor lá, um por um a sair. Go. Eu fico sozinho. É ou não é? É. Quando você está em apuro, você não consegue aceitar. Aconteceu com Pedro. Jesus estava sendo preso, castigado, chamboqueado. E disseram, você é um deles. Eu não conheço este homem. Eu juro que não conheço este homem. Pedro era um como você, que quando está em apuro, nega a fé. Quando está em apuro, mente. Quando está em apuro, rouba. Quando está em apuro, prostitui. Quando está em apuro, vai às missas. Quando está em apuro, vai aos cemitérios. Quando está em apuro, desagrada a Deus. Pedro era igual assim. Aleluia. Seja cristão. Diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos começar do versículo 26. Escuta. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 26. Vamos lá, rapidamente. Para você poder entender a história, vamos começar do versículo 17. Então vamos pular para lá. Estamos lá todos? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Estamos lá? Diz assim a Bíblia. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer uma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo de Deus, um anjo do Senhor, abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora dele. O versículo 20 diz assim: vão para o templo e anuncie ao povo tudo a respeito desta nova vida. É um anjo que foi libertar os apóstolos da cadeia e disse a eles: vão para o templo, anunciem o evangelho. Versículo 21 diz assim: os apóstolos obedeceram. No dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote
e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião, conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Vamos pular para o versículo 28. Diz assim: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Estes são os líderes religiosos que estavam a julgar aos apóstolos, Pedro e os seus companheiros. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Escuta o que Pedro diz, versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. O Pedro já tinha o Espírito de Deus, ele não tinha medo. Aleluia. Por colocaram ele numa posição semelhante, ele a ser julgado pelos líderes religiosos. Os líderes disseram: nós dissemos para vocês não espalharem nenhuma mensagem acerca de Jesus. Por que vocês fizeram isso? Aleluia. O Pedro disse, e os outros apóstolos, eles disseram: nós preferimos agradar a Deus do que as pessoas. Veja a diferença. O Pedro antes e o Pedro depois. Antes ele tinha dito: não conheço Jesus. Eu juro que não conheço a ele, não estava com ele. Mas depois disse: façam o que quiserem. Façam o que quiserem. E Jesus já tinha partido para os céus. E ele partiu para os céus e cumpriu com a promessa dele de enviar o quê? O Espírito Santo. Ele disse: não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém e receberam o batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecostes. A partir daquela data, a vida deles mudou. O medo desapareceu. Sabe, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você não tem medo de nada. Aleluia. Aleluia. Não tem medo do Satanás. Não tem medo do curandeiro. Não tem medo dos demônios. Você é forte. Você é corajoso. Qual é o teu caso? Pergunta à pessoa que está falando: qual é o seu caso? Diante do julgamento, Pedro foi capaz de dizer: eu prefiro obedecer a Deus do que as pessoas. Será que você é capaz de fazer isso? Quando te convidarem para fazer missa, você é capaz de dizer: eu prefiro obedecer a Deus do que a minha sogra? É capaz de fazer isso? Ou tem medo? Povo de Deus, vamos ser cristãos radicais. Vamos ser cristãos verdadeiros. Aleluia. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos assumir a nossa fé cristã. E Deus vai nos abençoar. Diga glória a Deus.